Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a semana 4 do volume 3 e nosso assunto são funções oxigenadas, onde nós veremos as funções álcool, fenol, enol, aldeído e cetona. Mas antes da gente ir para a nossa aula, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal do Escola Online, ativem as notificações e para ficar por dentro de tudo que Escola Online prepara para vocês, nos sigam em nosso Instagram. Certo, pessoal? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, antes da gente ir para as nossas atividades, vamos fazer um pouquinho aqui da contextualização teórica sobre essas funções oxigenadas. Vamos começar com os álcoois, fenóis e enóis, que são aí funções oxigenadas que têm a hidroxila. Mas o que realmente diferencia uma função de outra? É exatamente em qual carbono que essa hidroxila ela está ligada, tá bom? Nos álcoois, são assim chamados, né, essa função, porque a hidroxila ela está ligada a um carbono saturado, a um carbono, né, que não apresenta nenhuma insaturação. O carbono só faz ligação simples. Já o fenol, gente, é quando a hidroxila está ligado a um carbono aromático. E o enol é quando a hidroxila está ligado num carbono de dupla, ok? Então, essa é a diferença básica entre álcool, fenol e enol. Todos têm o grupo hidroxila, mas o que diferencia uma função da outra é exatamente o carbono no qual essa hidroxila estiver ligado. Se for carbono saturado, carbono que só faz ligação simples, é álcool. Se for carbono aromático, é fenol. Se for carbono de dupla, é o enol, certo? E aí, gente, toda a estrutura, né? Toda vez que a gente tiver uma hidroxila, essa hidroxila é a parte polar da molécula. E a parte apolar da molécula, ela aí é em função da parte da cadeia carbônica, tá bom? Então isso é muito importante para a gente entender a solubilidade de alguns álcoois, né, fenóis e enóis. Quanto maior for a parte apolar, menor a tendência desse álcool se solubilizar em substâncias polares como a água. Ok? E aí, gente, nós podemos diferenciar, né, os álcoois pela posição da hidroxila. Então, nós podemos classificar o álcool devido à sua posição. Se o álcool tiver aí ligado, a hidroxila tiver aí ligado a um carbono primário, né? O que é carbono primário? Carbono que só está ligado a outro átomo de carbono. Então, é chamado de álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário é aquele que está ligado a outros dois átomos de carbono. Então, chamaremos de álcool secundário. Já se for uma hidroxila ligada a um carbono terciário, chamaremos de álcool terciário. Podemos classificar também a substância em relação à quantidade de hidroxilas na estrutura. Se tiver apenas uma hidroxila, é chamado de álcool ou monoálcool. O mono, né, pode ser omitido. Se a gente tiver duas hidroxilas, é um glicol ou um diol. 3 hidroxilas é um triol. E a partir de 4 hidroxilas, a gente vai chamar de poliol ou poliálcool, tá bem? Então, a partir do momento que tiver 4 ou mais hidroxilas, a gente chama de poliol. Certinho, pessoal? Vamos agora para a nomenclatura de álcoois. A nomenclatura ela é bem similar quando nós trabalhamos na aula anterior, né? Quando nós vimos nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Lá em hidrocarboneto, a terminação é O. Aqui em álcool, a terminação é OL, certinho? Então, vamos aqui, né? Toda nomenclatura ela tem o prefixo, o infixo e o sufixo. A mesma regra, gente. O prefixo ele determina a quantidade de carbonos, o infixo a presença ou não de dupla, né? O tipo de ligação presente, e o sufixo, né, é a função orgânica, no caso aqui para álcool,
fenóis e enóis, a terminação é ol, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui uma estrutura, né, com bastantes carbonos. Lembrando, né, gente, que o carbono que tem o grupo funcional hidroxila, ele tem que estar na cadeia principal, assim como nessa estrutura a gente tem uma insaturação. Então essa insaturação também deve estar na cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que tiver o maior número de carbonos e também tiver o grupo funcional, o álcool e a dupla. E aí, essa aqui vai ser a minha cadeia principal. Segundo ponto, numerar. Agora, a função, ela tem prioridade em relação à insaturação. A gente vai numerar de tal forma que a função tem o menor número. Então, por isso que a gente começa aqui da direita para a esquerda. Identificada a cadeia principal, numerado, agora a gente vai para os nomes. A gente inicia a nomenclatura aqui, pessoal, pelos radicais, né? Pelas ramificações. Então, aqui na posição 2 eu tenho um metil, na posição 4 eu tenho outro metil, na posição 4 eu também tenho um propil. Então, pela ordem alfabética, M vem antes de P. Como são duas metilas, então na posição 2 e na posição 4 eu tenho um dimetil. Di, porque 2-metil, que é aqui o radical. Na posição 4, eu tenho aqui o propil. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos, então o prefixo é o X. Tem uma insaturação na posição 5, que é uma dupla, então 5-en. E é um álcool, né? Tem aqui a hidroxila. A gente também tem que colocar a posição da hidroxila, tá bom? Porque ela poderia estar em outro carbono. Então, na posição 2, a gente tem o ol. Então, tá aqui a nomenclatura do nosso álcool. Então, essas regras, pessoais, elas devem ser seguidas sempre. Agora, nós vamos falar um pouquinho, né, das funções aldeídos e cetonas. Os aldeídos e cetonas são aí grupos funcionais que terão a carbonila. Carbonila, gente, é o grupo funcional constituído pelo C-dupla-O, onde nós vamos ter um carbono ligado ao oxigênio por uma dupla, ok? E entre essa carbonila, se tiver carbonos, será uma cetona. Então, carbonila C-dupla-O entre carbonos é uma cetona. Carbonila entre carbono e do outro lado for um hidrogênio, é a função aldeído, ok? Então, é bem tranquilo diferenciar um aldeído de uma cetona. O aldeído é a carbonila na extremidade, a cetona é a carbonila entre carbonos, certo? E aí, gente, a nomenclatura é a mesma coisa, né? A gente tem que encontrar a cadeia principal, da nomenclatura em relação se houver radicais, e o nome, né, da cadeia principal é o prefixo, infixo e o sufixo. Porém, quando for um aldeído, né, a função, né, o sufixo, a terminação é al. E quando for cetona, a terminação é ona. Então vamos aqui, gente, nomear as duas estruturas do aldeído e da cetona. Vamos começar aqui pelo aldeído. Primeira coisa, gente, é identificar a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter a função orgânica, o carbono da função orgânica, além de ser a estrutura com maior quantidade de carbonos. Então, a gente identifica essa aqui como cadeia principal, com 5 carbonos. Então, pessoal, numerando, né, a gente vai numerar de tal forma que a nossa função tem o menor número. E aí, na posição 3, eu tenho 2 metilas e na posição 4, eu tenho outra metila. Então, 3,3,4 trimetil. Ok, nomeados radicais, vou para a cadeia principal. Cadeia principal, 5 carbonos, pente. Não tem nenhuma insaturação, minha cadeia principal, AN. E aí, gente, na posição 1, eu tenho o aldeído. Só que eu não preciso aqui indicar o 1, tá bom? A gente admite que o aldeído, como está na extremidade da cadeia, não precisa da numeração, certinho? Como é uma estrutura simples, só tem esse grupo funcional aldeído, o 1 pode ser omitido. Agora, para a cetona, gente, esse carbono aqui da carbonila tem que estar na cadeia principal e a cadeia principal tem que ter aí o maior número de carbonos. É essa cadeia linear aqui, ok? Na
Como que a gente vai numerar? A cetona aqui, né? O C dupla O tem que ter o menor número. Então, por isso que a gente vai numerar da esquerda para a direita. Na posição 3 eu tenho um etil, na posição 5 um metil. Etil vem antes, por isso que ele vem primeiro, né? Pela ordem alfabética. Então, 3 etil, 5 metil, 6 carbonos X, não tem nenhuma dupla AN, e a terminação na posição 2 eu tenho acetona, 2-ona. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Como eu ponderei lá na aula anterior, nomenclatura é extremamente importante. É muita coisa? É. Tem as regras? Tem. Você precisa estudar. Porque depende do seu estudo para você não ter dificuldade aqui na nomenclatura dos demais compostos orgânicos. Certo, pessoal? Vamos então para as atividades. Atividade 1. Escreva a fórmula molecular estrutural condensada e molecular para as seguintes substâncias: o pentan 2-ol, a butanona e o propanal. Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. O pentan 2-ol quer dizer que é a cadeia, não tem radical nenhum, a cadeia principal tem 5 carbonos e na posição 2 eu tenho uma hidroxila. Então, como que eu começo? Vou colocar aqui, ó, CH3, que está ligado a um carbono que tem hidroxila, CH, CH2, CH2, CH3. Então, representei aqui a estrutura, né, do pentan 2-ol. Então, na 1, 2, 3, 4, 5, na posição 2 eu tenho a hidroxila e aí todos os carbonos estão fazendo 4 ligações, ok? Então, essa aqui é a forma estrutural condensada. A fórmula molecular eu tenho 5 carbonos. Vamos contar aqui os hidrogênios. 3, 4, 5, 7, 9, com 3, 12. Então, C12, C5, H12, ó. Essa aqui é a fórmula do pentan 2-ol, a fórmula molecular. Agora, gente, butanona. Então, terminação ona é uma cetona. Então, butanona, nós temos aqui, né, CH3, C dupla O, CH2, CH3. Nossa, professora, por que você sabe que a carbonila ela vai estar aqui? Porque independente se eu colocar ela nesse carbono ou nesse carbono, é a mesma estrutura, gente. Essa estrutura é a mesma que essa aqui. Ah, professora, não é não. É sim, pessoal. Olha aqui a numeração, ó. 1, 2, 3, 4. E se eu numerar de baixo, eu tenho que começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Independente de qual carbono que eu coloco aqui ou aqui, é a mesma estrutura, tá bom? Agora a fórmula molecular. C, nós temos aqui 4 carbonos, C4, H, 3 com 2, 5 com 3, 8. Ó, certinho? E agora, gente, o propanal, terminou em al, é aldeído. Então, são 3 carbonos, CH3, CH2, C dupla OH. Então, a fórmula estrutural condensada e a fórmula molecular. 3 carbonos, 6 hidrogênios, 3 com 2, 5 com 1, 6 e 1 oxigênio. Certo, pessoal? Então, concluímos aí a atividade 1. Atividade 2. Circule as funções orgânicas estudadas presentes nos compostos abaixo e dê o nome a elas. Então, pessoal, nós estudamos aqui carbonila entre carbonos, estudamos. Que grupo que é esse? Cetona. Nós estudamos hidroxila em carbono aromático, estudamos o fenol. Nós estudamos oxigênio entre carbonos? Ainda não, mas vamos estudar no nosso próximo conteúdo, mas eu já vou adiantar aqui, ó, é o éter, ok? Aqui também é éter, tá bom? Oxigênio entre carbonos. Aqui, gente, novamente, ó, hidroxila em carbono aromático, é o fenol. E aqui, gente, carbonila em extremidade, aldeído.
Aqui nós temos hidroxila em carbono saturado. Aqui nós temos um álcool. Bem tranquila essa atividade, né? Extremamente importante saber identificar os grupos funcionais, tá bom? Então, é uma atividade muito importante. Atividade 3. Sobre o etanol, cuja fórmula estrutural é CH3CH2OH, identifique a alternativa incorreta, a errada. Tá falando que apresenta cadeia carbônica saturada. Tá certo, tá bom? Cadeia carbônica saturada não tem dupla, tá certinho. É um diálcool. Um diálcool, gente, é porque tem duas hidroxilas. Etanol tem duas hidroxilas? A fórmula molecular é C2H6O, certinho. É um monoálcool, só tem uma hidroxila e apresenta cadeia carbônica homogênea, né? O oxigênio está na extremidade, não entre carbonos. Então, a resposta incorreta é a letra B, ok? Então, atividade 3, letra B. A atividade 4, a vitamina K3 da fórmula abaixo, reconhece-se o grupo funcional. Então, gente, olha aqui, nós temos, ó, isso aqui, ó, nós temos o carbono, C-O é carbonila, aqui é carbonila entre carbonos. Cetona, aqui também nós temos cetona. Então, qual que é o grupo funcional que a gente identifica? Letra E, cetona. Olha que tranquilo. Muito, né, pessoal? E aí nós chegamos ao fim com muito sucesso. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer poder te ajudar. Alunos do terceiro, não perca as aulas de tarde do Enem. Aguardo todos vocês lá. Fiquem com Deus, até a próxima!